Imagine estar no meio da Sibéria, cercado por neve, escuridão e silêncio absoluto. 9 jovens, saudáveis, experientes, partem para uma jornada de escalada em 1959. Dias depois, seus corpos são encontrados em posições inexplicáveis, com ferimentos que desafiam a medicina e a lógica. Um caso tão estranho que a explicação oficial foi força natural desconhecida. Hoje, mais de 60 anos depois, o caso continua sem solução. Essa é a história do incidente do Passo Dyatlov. O grupo. Igor Dyatlov, 23 anos, era um estudante brilhante do Instituto Politécnico dos Urais. Ele liderava um grupo de 9 colegas, 8 homens e 2 mulheres. Todos tinham experiência com trilhas e clima extremo. Alguns já haviam feito escaladas de maior dificuldade. O plano era percorrer cerca de 300 quilômetros pelos Montes Urais e alcançar o Monte Otorten. Mas há um detalhe curioso. Otorten, na língua indígena Mansi, significa não vá lá. A expedição era registrada oficialmente. Eles levaram câmeras, diários e até instrumentos científicos para medir radiação. A última vez que foram vistos com vida foi em 28 de janeiro. Igor prometeu enviar um telegrama assim que voltassem. Esse telegrama nunca chegou. A busca e a descoberta. Familiares pressionaram a universidade e o exército. No dia 26 de fevereiro, equipes de busca finalmente localizaram o acampamento. E o que viram parecia um cenário montado por um diretor de terror. A barraca havia sido rasgada de dentro para fora. Pegadas descalças na neve, iam em direção à floresta próxima. 2 corpos foram encontrados debaixo de uma árvore, sem roupas, com sinais de queimaduras nos pés e nas mãos. Outros 3 estavam congelados no caminho de volta para a barraca, como se tivessem tentado retornar. Só 2 meses depois, os últimos 4 corpos foram encontrados. Eles estavam enterrados sob quase 4 metros de neve, em um pequeno buraco. Uma das vítimas tinha o crânio fraturado, outro teve costelas esmagadas, e uma das mulheres estava sem olhos e sem a língua. Nenhum dos corpos tinha sinais externos de agressão, como cortes ou hematomas visíveis. Os peritos diziam que os ferimentos só poderiam ser causados por uma força comparável a um acidente de carro, mas sem trauma externo. Eles não pareciam ter brigado com ninguém, e nada indicava que houvesse outras pessoas na área. Alguns usavam roupas dos colegas mortos, como se tivessem retirado peças para tentar sobreviver. As roupas apresentavam altos níveis de radiação, algo completamente fora do comum. Uma das vítimas segurava um pedaço de papel com símbolos estranhos. Outros tinham expressões faciais de pavor absoluto. O lado escondido do caso. O governo soviético rapidamente classificou os documentos como confidenciais. O caso foi fechado com a seguinte frase: os membros do grupo morreram por causa de uma força natural desconhecida, que eles não foram capazes de superar. Mas isso só gerou mais perguntas. Por que tantos documentos foram censurados? Por que oficiais do exército apareceram na cena e tomaram conta da investigação? Algumas testemunhas afirmam que foram obrigadas a assinar termos de silêncio. E o mais intrigante, naquele mesmo mês, pastores da tribo Mansi disseram ter visto esferas de luz laranja cruzando o céu noturno, perto do local do acidente. Entre as teorias mais discutidas estão avalanche. Mas o terreno não tinha inclinação suficiente. Além disso, o acampamento foi montado de forma estratégica e o padrão das pegadas estava preservado. Teste de armas secretas. Muitos acreditam que o grupo foi vítima de testes militares soviéticos, talvez bombas sônicas ou químicas. Experimentos com radiação. A presença de material radioativo alimenta essa teoria. Alienígenas. Luzes no céu. Ferimentos incomuns, ausência de trilhas. Tudo isso alimenta a hipótese de uma abdução mal sucedida. Criatura ou entidade desconhecida. Há quem diga que eles foram perseguidos por algo inumano, talvez uma criatura ancestral da floresta ou um experimento biológico. Nada, até hoje, é definitivo. Em 2019, o governo russo reabriu o caso. A nova versão? Avalanche combinada com pânico e hipotermia.
Mas para muitos, essa é apenas uma tentativa de encerrar o assunto de forma conveniente. As famílias nunca aceitaram essa explicação. O caso Dyatlov continua sendo um dos maiores mistérios do século XX. Uma trilha gelada, uma barraca rasgada. 9 jovens cheios de vida, mortos de forma que ninguém consegue explicar. Eu sou o narrador oculto, e essa história talvez nunca devesse ter sido contada.